Olá, sejam todos bem-vindos à série Ignite. Hoje vamos iniciar uma jornada sobre avivamentos que entraram para a história. E quero te convidar a não perder nenhum episódio. Avivamento é mais do que uma simples palavra. É um fenômeno espiritual que incendeia os nossos corações, transforma vidas e muda a história de toda uma geração. No episódio de hoje, quero te convidar a conhecer os irmãos moravianos. Os morávios, também conhecidos como Irmãos Moravianos ou a União dos Irmãos, são membros de uma denominação cristã protestante que teve origens na reforma religiosa ocorrida na Boêmia e Morávia, regiões que hoje fazem parte da República Tcheca. Os morávios eram conhecidos por sua ênfase na simplicidade, comunidade e numa vida cristã comprometida com missões. O movimento dos Irmãos Moravianos tem suas raízes no início do século XV. Esse pequeno grupo era formado por várias denominações cristãs, entre eles, de uma forma muito forte, os Irmãos Hussitas, que eram seguidores de Joe Hus, que foi um pré-reformador na região da Boêmia, que foi perseguido e morto pela Igreja Católica. Os seguidores de Joe Hus continuam com o movimento hussista, que acreditava que o cristianismo deveria ser mais voltado e centralizado na Bíblia, e eles eram contra as práticas corruptas da Igreja Católica Romana no final da Idade Média. Os irmãos hussitas, então, eles saem da região da Boêmia e vão até a região da Morávia, propagando o movimento, e lá eles se consolidam. No século XVIII, a região da Morávia é composta por vários grupos de vertentes cristãs, entre eles os irmãos hussitas, os anabatistas, presbiterianos, batistas. Mas nesse período começa a Guerra dos 30 Anos, que foi uma série de guerras que aconteceu na Europa, inclusive na Alemanha. Então essas pessoas que moravam na região da Morávia, que eram de várias denominações cristãs, elas começam a ser perseguidas porque essa guerra ela era também de cunho político, mas também religioso. Então, esses irmãos eles fogem da região da Morávia e vão encontrar abrigo na terra do Conde de Zinzendorf e Herrnhut, na Saxônia. A história deles inicia com muitas brigas e problemas, devido serem de denominações diferentes. Por isso havia muita divergência de pensamento. O conde, devido ter muita habilidade com a organização, disse que os moravianos poderiam permanecer nas suas terras, desde que seguissem suas regras. E uma das suas principais regras era que eles focassem naquilo que os unia, e não nas suas diferenças. Sob a liderança de Zinzendorf, aquela comunidade experimentou uma profunda renovação espiritual. O Conde de Zinzendorf, ou Nikolaus von, ele se tornou um líder religioso ali para os irmãos morávios, porque ele foi um jovem reformador do pietismo, que era o contato religioso que ele tinha da sua família. E o pietismo ele foi um movimento religioso reformador para a época, porque ele tinha uma visão de buscar mais a fé, mais o amor, mais a comunhão, mais a intimidade com Deus, que ia contra as linhas religiosas da época, que era uma relação com Deus mais formal, mais racional. Então o pietismo ele aproximava as pessoas de Deus, e Nikolaus trouxe essa aproximação para os irmãos morávios de uma relação mais próxima e intimista com Deus através do pietismo. Então, foi através dos ensinamentos do conde que os irmãos morávios entenderam a importância do amor cristão, da vida em comunidade e também de uma vida piedosa, que os levou a um renascimento espiritual conhecido como Renascimento Morávio. Em 1931, Nicolas tem seus primeiros contatos com histórias de missionários e começa a se apaixonar por missões e trazer essa mensagem para os moravianos. Nesse momento, a comunidade começou a se incendiar no amor por missões e passa a enviar missionários por todas as partes do mundo, numa época em que pouco se fazia missões, sendo que a Igreja Católica já era mais atuante nesse aspecto devido a ter mais recursos. Os morávios deram a vida por missões, por levar a palavra a povos não alcançados, África, Groenlândia, Caribe e partes da América. Os irmãos moravianos ficaram tão apaixonados por missões que dois jovens de aproximadamente 20 anos ouviram falar sobre uma ilha no leste da Índia onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos e cujo dono
era britânico, agricultor e ateu. O coração desses dois jovens se quebrantou e queimou em levar evangelhos para essas vidas que estavam confinadas em um lugar que talvez jamais ouvissem falar de Jesus. Então esses dois jovens se vendem como escravos, porque eles aceitavam ver uma vida confinada em um lugar sem jamais voltar para suas casas e suas famílias, mas eles não aceitavam ver tantas vidas morrerem sem salvação e nunca conhecer a Jesus Cristo. O valor da venda conseguiu pagar a viagem até a ilha, mas depois nunca mais se ouviu falar desses dois jovens. Os moravianos se tornaram a comunidade mais missionária de todos os tempos, porque todo avivamento genuíno é marcado pelo amor por missões. E eles influenciaram várias nações e vários líderes religiosos a viver missões, como John Wesley. E os seus testemunhos de vida, de entrega por missões, continuam ecoando até os dias de hoje. Atualmente, os irmãos moravianos continuam a existir como uma denominação cristã, com congregações em várias partes do mundo. O que começou na Morávia se estendeu por outros países e impactou significativamente outras nações, como, por exemplo, o país de Gales, que falaremos no próximo episódio. Importante frisar que todos esses avivamentos aconteceram no desejo de queimar pelo Evangelho. E a proposta do Ignite é essa: acender, incendiar e despertar, para que possamos viver um avivamento contínuo. Fique na paz.